Boa tarde. Uma festa no Grande Templo Israelita do Rio de Janeiro marcou a primeira celebração do Dia Nacional da Imigração Judaica. Raios laser de última geração são um sucesso na luta pela eterna juventude. De Olho no Rio está no ar. O Dia Nacional da Imigração Judaica foi celebrado pela primeira vez com uma super festa no Grande Templo Israelita do Rio de Janeiro. A data, instituída por um projeto de lei do deputado federal Marcelo Itagiba, do PSDB, foi celebrada pela primeira vez na história. A civilização cada vez reconhece mais o trabalho dos judeus, a influência dos judeus. No campo da física, das ciências, da psicologia, das artes. Aqui no Brasil, os judeus também contribuíram muito. E isso é bom lembrar. E eu, como ministro judeu, lembro sempre isso. Acho que é bom porque a gente se integra, né? Mostra que chegamos há muito tempo. Eu estive recentemente com o presidente Lula no dia do Holocausto, que a gente celebra os mártires do Holocausto. Tivemos na primeira sinagoga das Américas, no Recife, né? Também estava o deputado Itagiba, outras lideranças da comunidade. E isso é importante, marcar que nós fazemos parte da história desse país. Fazemos uma boa parte. Inclusive, por que não, na ecologia, na defesa do meio ambiente. Infelizmente, você vê pelo mundo alguns movimentos que parecem querer acabar com um povo. A negativa do Holocausto. Você tem coisas que são inomináveis, que são abjetas e que não condizem com qualquer espécie de sentimento que possa nutrir um ser humano. Então, eu creio que todas essas datas, acontecimentos, de um modo geral, que possam recuperar um pedaço da história e manter viva essa história, até para que as coisas não se repitam, como diz o próprio povo judeu. É preciso que se faça assim e tudo isso é muito necessário. Eu queria também aproveitar, se me permite, Eliane, para parabenizar o Itagiba, que tem sido um exemplo de dignidade, de compostura, uma vida parlamentar ilesa, prática ilesa da democracia, um representante na altura dos mais altos, eu diria, valores do povo do Rio de Janeiro e do povo judeu. Estavam presentes os principais nomes da comunidade judaico-brasileira. O presidente da República em exercício, José Alencar, foi recebido pelo presidente do Grande Templo Israelita, Rui Schneider. A instituição desta data é um reconhecimento da contribuição dos imigrantes judeus na formação histórica, socioeconômica, política e cultural brasileira. Importante lembrar que nós aqui chegamos desde 1500 junto com Pedro Álvares Cabral, porque o navegador Gaspar de Lemos era um judeu converso, convertido à força. E daí para cá a gente só se fez integrar a comunidade maior, participando nesses ramos todos que você falou, principalmente os ramos culturais e humanistas. E somos assim uma parte notória e notável da grande comunidade, irmanados, e a gente tem uma gratidão muito grande ao povo brasileiro e ao Estado brasileiro. Eu sou primeira geração de judeus imigrantes da Polônia que fugiram para cá por causa da perseguição, do antissemitismo. Então eu pessoalmente e a minha família, a gente valoriza muito ao fato de termos adquirido a nacionalidade. Eu sou nascido no Brasil, tenho muito orgulho disso, meus filhos, meus netos. E graças a isso a gente tem que estar lembrando a cada ano, agora graças ao Itagiba, a nossa lei do Dia Nacional da Imigração Judaica, que é um marco. Passaram-se 500 anos para alguém se lembrar de fazer um projeto em homenagem à importância da nossa comunidade. E para isso é que a gente tem que prestigiar os nossos políticos, aqueles que são nossos mesmo. A luta incansável do deputado Marcelo Itagiba é algo que orgulha a todos nós, judeus, brasileiros, a todos nós que sabemos o que foi a luta, o que foi o sacrifício, o denodo dos nossos ancestrais. E nada mais coerente do que celebrar essa data aqui no Grande Templo. Porque o Grande Templo foi construído por judeus pobres, judeus recém-chegados, com pouco domínio da língua, escassa representatividade social, porém
que não poupavam tostões, centavos a cada dia, extraídos de um trabalho extremamente árduo, mas queriam, sobretudo, fazer não apenas uma casa de orações, mas algo que simbolizasse a presença deles aqui no Brasil. A diferença não está em nós judeus, mas sim no judaísmo. Não está no que somos, mas no que somos convocados a ser. Somos judeus, filhos do nosso povo. Ouvimos o chamado para adicionarmos nosso capítulo a essa história não finalizada. Somos uma etapa desta jornada. Somos mais um elo de ligação entre as gerações. Os sonhos e as esperanças de nossos ancestrais vivem em nós e, por isso, somos os guardiões de sua confiança, agora e no futuro. Em Brasília, foi inaugurada a exposição de fotografias Holocausto Nunca Mais, como parte das celebrações do Dia Nacional da Imigração Judaica. Composta por 52 painéis com fotos, textos e documentos que retratam os campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, a mostra poderá ser visitada até o dia 26 de março, na sala de exposições do edifício principal da Câmara. Organizada pelo Espaço Cultural da Câmara, a exposição é uma iniciativa do deputado Marcelo Itagiba, PSDB-RJ, autor da proposta que prevê prisão de até 3 anos para quem negar o Holocausto. Deputado, qual o objetivo dessa exposição? Ela tem como objeto demonstrar ao país e ao mundo que o Holocausto efetivamente ocorreu, que ceifou mais de 6 milhões de vidas de judeus, além de outras denominações religiosas e outros grupos sociais. Fez parte de um extermínio praticado pelo nazismo durante a Segunda Guerra Mundial e que nós não podemos jamais esquecer e jamais perdoar. E não podemos admitir que líderes, ou pessoas que se dizem líderes, de nações neguem a ocorrência desse fato que está aqui documentado, que ceifou a vida de milhões e milhões de pessoas. O senhor, inclusive, tem um projeto de lei que está tramitando aqui na casa a respeito disso, né? Será que o senhor pode explicar melhor para os telespectadores o que é esse projeto? É um projeto como hoje já ocorre na Alemanha, em Portugal, no Canadá, que é a criminalização da negação do Holocausto com o objetivo de criar discriminação, de criar dissenso, de criar perseguição. Então, eu tenho esse projeto em tramitação nesta casa e eu espero que ele seja aprovado o quanto antes. Ou seja, negar a ocorrência do Holocausto passa a constituir-se um crime no Brasil. O mais importante dessa exposição é a lição que fica de não se repetir nada como isso na história? O mais importante dessa exposição é lembrar sempre, não esquecer jamais e não perdoar nunca. Ou seja, demonstrar que ninguém pode tirar a vida de uma pessoa ou de um povo em função da sua fé. Um grupo de parlamentares entregou ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Michel Temer, um pedido para que seja acelerada a votação do projeto Ficha Limpa. A solenidade foi no Salão Verde do Congresso Nacional. Além do pedido pela votação imediata do projeto, foi entregue o relatório aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que tem algumas sugestões do deputado Marcelo Itagiba. Michel Temer recebeu o projeto, que tem 1.600.000 assinaturas, mas não se comprometeu em marcar data para a votação. O deputado Marcelo Itagiba, do PSDB, luta para que o projeto seja rapidamente aprovado. Segundo Itagiba, o Brasil precisa desse projeto aprovado imediatamente. É preciso